Quantas vezes você já orou dizendo: Senhor, fala comigo? Momentos em que o coração está apertado, a mente cheia de preocupações e parece que tudo ao redor está fora de controle. O caos pode ser externo, problemas no trabalho, na família, nas finanças, ou interno, como ansiedade, medo e dúvidas. Mas existe uma promessa: mesmo no meio da tempestade, Deus oferece uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que acalma o coração, silencia o medo e nos lembra que Ele ainda está no controle. Quero te convidar a participar. Escreva nos comentários uma palavra que represente para você a paz de Deus no meio do caos. Pode ser esperança, descanso, força, confiança ou outra palavra que traduz o que você já viveu com Ele. Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece confuso, incerto e doloroso. Situações se acumulam, as portas parecem fechadas e por mais que clamemos em oração, o céu parece em silêncio. É justamente nesses momentos que o coração humano mais anseia por ouvir a voz de Deus, uma palavra de direção, um sopro de consolo, um sinal de que não estamos sozinhos na caminhada. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes Ele está trabalhando em áreas invisíveis, preparando o caminho, moldando o coração e fortalecendo a fé. Quando não ouvimos a sua voz, somos convidados a confiar ainda mais em sua fidelidade. O Pai que já falou tantas vezes continua presente, ainda que em silêncio. A fé verdadeira não é apenas acreditar quando vemos sinais, mas permanecer firmes quando tudo parece quieto. É nesse espaço de espera que o coração aprende a descansar, mesmo sem respostas imediatas. O silêncio divino nos ensina que Deus não se apressa, mas nunca se atrasa. Por isso, se você está atravessando um tempo de silêncio, não desanime. Continue clamando, continue crendo, continue esperando. Ele ouve cada oração, acolhe cada lágrima e no tempo certo, sua voz se levantará com poder e clareza. Agora quero te convidar a participar. Se você crê que mesmo no silêncio Deus está cuidando de tudo, escreva nos comentários uma declaração de fé. Pode ser algo como: eu confio em Ti, Senhor, mesmo sem entender. Minha esperança está em Deus que nunca falha. Mesmo em silêncio, sei que Deus está trabalhando. Minha fé não depende do que vejo, mas do que creio. Deixe sua declaração de fé nos comentários para que outras pessoas sejam edificadas através da sua confiança em Deus. Vivemos em um mundo marcado por instabilidade, notícias de guerras, crises econômicas, problemas familiares, pressões no trabalho, incerteza sobre o futuro. A paz que o mundo oferece é sempre condicional. Ela depende de tudo estar dando certo. Se as contas estão pagas, se a saúde está boa, se a família ela está unida, se não há conflitos. É uma paz frágil, passageira, que pode se perder a qualquer momento. Mas Jesus nos apresenta algo totalmente diferente. Em João 14, 27, ele disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba, Jesus não prometeu a ausência de lutas, mas garantiu uma paz interior que é maior do que qualquer circunstância. A paz de Deus é sobrenatural, eterna e inabalável. Mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, o coração que confia em Cristo permanece firme, sereno e confiante. Essa paz não vem de dinheiro, não vem de posição social, não vem de reconhecimento humano. Ela vem da certeza de que somos amados, guardados e sustentados pelo próprio Deus. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Deus sustenta em meio às circunstâncias. Por isso você pode afirmar em fé: eu tenho a paz de Cristo que excede todo entendimento. Nada e nem ninguém pode roubar a paz que o Senhor colocou em meu coração. Mesmo em meio à tempestade, descanso porque sei em quem tenho crido. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza e a minha paz eterna. Na jornada da fé, é inevitável que nos deparemos com momentos de caos. A vida cristã não é uma estrada reta e tranquila, mas um caminho repleto de desafios,
crises e provações que testam a confiança e a perseverança dos discípulos de Cristo. O caos se manifesta em diferentes dimensões: crises pessoais que abalam a identidade e a autoestima, crises familiares que desestruturam relacionamentos e crises espirituais que colocam em dúvida a própria fé. Esses momentos não são exceções, mas parte integrante da caminhada cristã, pois é justamente no meio das tempestades que a glória de Deus se revela com mais intensidade. A Bíblia nos apresenta exemplos marcantes que ilustram a presença do caos e, ao mesmo tempo, a intervenção divina em meio a ele. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, vemos os discípulos de Jesus enfrentando uma forte tempestade no mar da Galileia. Homens experientes, acostumados com o mar e seus riscos, se desesperaram diante da fúria das ondas que ameaçavam o barco. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente, revelando que o caos que amedrontava os discípulos não era obstáculo para o poder de Deus. O clamor dos discípulos despertou o Mestre, que com uma simples palavra trouxe bonança ao mar revolto. Essa narrativa nos ensina que, embora o caos seja inevitável, a presença de Cristo é suficiente para trazer ordem e paz, mesmo nas circunstâncias mais incontroláveis. Outro exemplo profundo está em Ezequiel 37, quando o profeta é levado em visão ao vale de ossos secos. Aquele cenário era o retrato do caos absoluto. Ossos espalhados, secos, sem vida e sem esperança. Humanamente não havia solução possível. Contudo, o Espírito de Deus soprou vida sobre o impossível, transformando o vale da morte em um exército vivo e cheio de vigor. Esse episódio nos mostra que, ainda que a situação chegue ao extremo da destruição e do desespero, Deus é capaz de reverter realidades, restaurar o que estava perdido e trazer esperança onde só havia ruína. Assim também acontece em nossa caminhada cristã. O caos nos confronta com nossa fragilidade, nos faz reconhecer que não temos o controle de todas as coisas e nos leva a depender totalmente de Deus. Ele pode usar crises pessoais para moldar nosso caráter, crises familiares para restaurar lares e relacionamentos, e crises espirituais para amadurecer a fé e aprofundar nossa comunhão com Ele. O caos não é sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes é o palco onde Ele manifesta seu poder e sua fidelidade de forma mais clara. Portanto, a vida cristã não deve ser entendida como ausência de problemas, mas como a certeza da presença de Deus em meio a eles. A tempestade pode até se levantar, mas Cristo continua no barco. O vale pode parecer desolador, mas o Espírito de Deus ainda sopra a vida. O caos faz parte da caminhada, mas jamais tem a palavra final. A última palavra pertence sempre ao Senhor, que transforma desespero em esperança, morte em vida e caos em vitória. Vivemos em um tempo em que o barulho externo e interno se tornou constante. O mundo moderno está repleto de informações, vozes, opiniões e distrações que competem pela nossa atenção. Além disso, dentro de nós mesmos há ruídos de preocupações, ansiedades, medos e inseguranças. Nesse cenário, muitas vezes nos perguntamos: como ouvir a voz de Deus em meio a tanto caos? A Bíblia nos mostra no episódio do profeta Elias no Monte Horebe, 1 Reis 19, 11 a 12, um ensinamento profundo sobre a maneira como Deus se revela. Elias, após enfrentar momentos de angústia, medo e solidão, foi conduzido por Deus ao monte para ter um encontro especial. Ali, o Senhor disse que passaria diante dele. Elias, então, presenciou manifestações poderosas da natureza. Um vento forte que despedaçava os montes, um terremoto que abalava a terra e um fogo intenso. Porém, em nenhum desses fenômenos grandiosos estava a presença do Senhor. Depois de tudo isso, veio um sussurro suave, uma voz mansa e delicada. E foi nesse silêncio carregado de presença que Elias percebeu Deus. Esse relato nos ensina algo essencial. Deus não se limita ao extraordinário, mas muitas vezes escolhe falar no simples, no discreto, no silêncio. O ser humano, por sua natureza, tende a buscar manifestações espetaculares de Deus, sinais, milagres, eventos que impressionam os sentidos. No entanto,
A experiência de Elias revela que a maior revelação pode vir de forma sutil, imperceptível para quem está com a alma agitada. Por isso, há uma importância imensa em silenciar a alma. Silenciar não significa ausência de sons externos, mas aprender a aquietar o coração, a cessar o turbilhão de pensamentos, a entregar as ansiedades nas mãos de Deus. O salmista já dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Esse aquietar-se é um convite à confiança, ao descanso, à percepção sensível do mover de Deus. No meio do caos da vida, dos problemas familiares, das pressões profissionais, das lutas interiores, a voz de Deus continua a ecoar. Mas não é uma voz que compete com o barulho do mundo. É uma voz que chama à intimidade, ao relacionamento, ao secreto. Quem aprende a silenciar a alma desenvolve a sensibilidade espiritual para ouvir o que Deus está dizendo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É interessante notar que Elias estava emocionalmente abatido, com medo e até desejando a morte. Mesmo assim, Deus não o repreendeu com gritos ou manifestações violentas, mas se revelou de forma amorosa e suave. Isso mostra que a voz de Deus é terapêutica, é restauradora, traz paz em meio ao desespero. Ele não vem para esmagar um coração já quebrantado, mas para curá-lo com sua presença serena. Portanto, a lição que tiramos é clara. Se quisermos ouvir a voz de Deus no meio do caos, precisamos cultivar o silêncio interior. Isso envolve prática de oração sincera, meditação na palavra, tempo a sós com Deus e entrega das nossas preocupações. O caos externo pode até continuar, mas quem aprende a ouvir a voz suave do Senhor descobre um refúgio seguro, uma fonte de paz que transcende qualquer circunstância. Em resumo, Deus continua falando. Não apenas nos grandes acontecimentos, mas sobretudo no íntimo do coração disposto a ouvir. Assim como Elias, podemos experimentar a voz mansa e suave que acalma nossas tempestades interiores e nos dá direção no meio do caos. A verdadeira paz não é fruto das circunstâncias favoráveis, nem de conquistas materiais ou emocionais. Ela nasce da presença de Deus em nossa vida. Muitas vezes pensamos que encontraremos tranquilidade quando todos os problemas forem resolvidos, quando tivermos segurança financeira ou quando os relacionamentos estiverem perfeitamente ajustados. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que a paz não depende de algo externo, mas de uma realidade espiritual interna, o próprio Senhor habitando em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, fez uma declaração profunda: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Ele mesmo estava em meio a tribulações, preso, lidando com perseguições e incertezas. Ainda assim, sua confiança estava no Senhor. Paulo entendia que a paz verdadeira não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus em meio a elas. Essa paz é descrita como algo que excede todo o entendimento humano. Isso significa que ela não pode ser explicada de forma lógica ou racional. O mundo não consegue compreender como alguém pode se manter sereno diante de uma perda, uma doença ou uma batalha difícil. Mas quem experimenta a presença de Deus sabe, não se trata de fingir que nada está acontecendo, mas de confiar naquele que está no controle de tudo. A presença do Senhor acalma o coração ansioso. Antes do versículo 7, Paulo orienta: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4:6. Aqui está o segredo. Quando levamos nossas ansiedades para Deus em oração, trocamos o peso da preocupação pelo descanso de saber que Ele cuida de nós. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela transforma nosso coração, porque nos coloca diante da presença daquele que é a fonte da paz. Além disso, a paz de Deus é um escudo protetor. Paulo usa a expressão: guardará o vosso coração e a vossa mente.
O verbo sugere a ideia de um soldado vigiando a cidade. Assim é a paz de Deus. Ela protege nossa mente contra pensamentos destrutivos, nossa alma contra o desespero e nosso coração contra a incredulidade. Nos momentos de incerteza, precisamos nos lembrar de que a presença de Deus não é passageira. Ele mesmo prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essa promessa é um convite à confiança. Não caminhamos sozinhos, não lutamos sem auxílio e não enfrentamos o desconhecido sem direção. Portanto, a presença de Deus é mais que um consolo emocional. É a garantia de que, independentemente do que venha, estamos firmes nele. Essa presença traz paz porque nos lembra que o Senhor é soberano, fiel e amoroso. Se buscarmos viver conscientes da presença de Deus, experimentaremos a paz que não se abala com mais notícias, que não se rende ao medo e que não depende de circunstâncias. É uma paz que nos fortalece, nos dá esperança e nos faz descansar em meio ao caos. Assim, podemos afirmar: a presença de Deus não apenas traz paz, ela é a própria paz em nossa vida. A palavra de Deus nos ensina em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Isso nos mostra que a verdadeira paz não é construída por mãos humanas, nem é resultado de circunstâncias favoráveis. A paz que o Espírito Santo produz em nós é sobrenatural, vem diretamente de Deus e permanece mesmo em meio às tempestades da vida. Muitas vezes confundimos paz com ausência de problemas, mas a paz de Deus é diferente. É a certeza da presença do Senhor, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. É o descanso da alma que confia que Deus está no controle, ainda que os olhos naturais vejam o caos. Essa paz não é passageira, porque não depende do que acontece fora de nós, mas do que o Espírito Santo opera dentro de nós. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. João 14:27. Essa é a paz que guarda o coração, que consola, que fortalece, que nos dá firmeza diante das adversidades. É um presente do Espírito Santo, cultivado em intimidade com Deus, através da oração, da palavra e de uma vida rendida à sua vontade. Quando caminhamos em comunhão com o Espírito, Ele nos ensina a não viver ansiosos, a entregar nossas preocupações ao Senhor e a experimentar um descanso profundo. Essa paz se torna um testemunho vivo para todos ao nosso redor. Em meio a um mundo agitado, somos chamados a ser portadores da paz que só Cristo pode oferecer. Por isso, eu quero te convidar a declarar a sua fé nos comentários. Escreva abaixo: eu recebo a paz do Espírito Santo. A paz de Cristo reina no meu coração. Nada pode roubar a paz que Deus me deu. Cada declaração é uma semente plantada no mundo espiritual e um testemunho público daquilo que você crê. Em meio a tantas vozes externas e internas, torna-se essencial aprender a ouvir a voz de Deus e cultivar sua paz, que excede todo entendimento. A paz que Cristo nos oferece não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio das tempestades. Para isso, algumas práticas espirituais são fundamentais para fortalecer nossa fé e nos manter firmes diante do caos. Oração constante e sincera. A oração é o nosso diálogo íntimo com Deus. Não se trata de um ritual mecânico ou repetitivo, mas de abrir o coração diante do Pai com sinceridade, como um filho que conversa com seu Pai amoroso. Orar constantemente nos mantém conectados à presença de Deus, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando fazemos da oração um estilo de vida, somos fortalecidos interiormente e conseguimos discernir melhor a voz do Senhor, mesmo em meio à confusão ao redor. Meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é a carta de amor e o manual de vida que Deus deixou para a humanidade.
Meditar nas Escrituras vai além da leitura superficial. É refletir, ruminar, deixar que cada palavra penetre no coração e transforme os pensamentos. Em Josué 1:8, Deus ordena: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando alimentamos nossa mente com a palavra, encontramos direção, renovamos nossa esperança e silenciamos as mentiras que o inimigo ou o caos tentam lançar sobre nós. É nesse processo que aprendemos a distinguir a voz de Deus das vozes do mundo. Louvor e adoração como armas espirituais. O louvor não é apenas cantar músicas bonitas, mas declarar quem Deus é e reconhecer sua grandeza, mesmo em meio às lutas. A adoração tem o poder de mudar o ambiente, de transformar a atmosfera e de alinhar nosso coração ao coração do Pai. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam e adoravam a Deus, e naquele momento as cadeias se romperam. Atos 16, 25 a 26. Assim também acontece conosco. Quando escolhemos louvar em meio às adversidades, libertamos nossa mente da opressão e experimentamos a presença do Senhor. O louvor é uma arma espiritual capaz de trazer luz em meio às trevas e paz em meio ao caos. Comunhão com a igreja e irmãos de fé. Deus nos criou para vivermos em comunidade. A vida cristã não deve ser solitária, mas vivida em comunhão com outros irmãos que compartilham a mesma fé. A Bíblia afirma em Hebreus 10 e 24 a 25: e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Na comunhão encontramos apoio, palavras de ânimo, intercessão e testemunhos que fortalecem nossa caminhada. Estar perto de pessoas cheias do Espírito Santo nos ajuda a manter o foco em Deus e a perseverar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ouvir a voz de Deus e viver sua paz no caos não é fruto de um esforço humano isolado, mas do relacionamento íntimo e contínuo com Ele. A oração nos aproxima do coração do Pai. A meditação na palavra nos dá clareza e sabedoria. O louvor nos fortalece e nos liberta. E a comunhão com a igreja nos sustenta. Quando cultivamos essas práticas, nós aprendemos a descansar em Deus, mesmo quando as circunstâncias externas gritam ao contrário. A verdadeira paz não está na ausência de tempestades, mas na certeza de que Jesus está no barco conosco. E quando Ele está presente, o caos perde a força, porque sua voz acalma o vento e o mar. Em um mundo marcado por guerras, injustiças, perseguições e tantas incertezas, há um nome que permanece como farol de esperança: Jesus, o Príncipe da Paz. Ele não é apenas aquele que traz consolo ao coração cansado, mas é o próprio fundamento da verdadeira paz que o mundo não pode dar. Quando olhamos para essa vida de Jesus, vemos que ele enfrentou incompreensão, rejeição, traição e até mesmo a cruz. Mesmo assim, em nenhum momento perdeu a serenidade e a firmeza. Diante de Pilatos, não levantou a voz em desespero. No Getsêmani, mesmo em angústia, entregou-se à vontade do Pai. E no Calvário, enquanto era crucificado injustamente, ainda liberou palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o maior exemplo de paz em meio ao caos. Jesus não apenas pregou sobre paz, ele viveu a paz em circunstâncias em que qualquer um de nós teria cedido ao medo, à raiva ou à amargura. Hoje ele continua estendendo o mesmo convite cheio de amor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 a 29. Esse convite é para mim, para você e para todos que carregam fardo pesados.
Não importa o tamanho da tempestade, Jesus é capaz de trazer paz ao coração, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele é o único capaz de transformar caos em calma, lágrimas em esperança, dor em cura. Se você crê que Jesus é o príncipe da paz que acalma a sua vida, escreva nos comentários uma declaração de fé. Você pode escrever, por exemplo: eu recebo a paz de Cristo sobre a minha vida. Jesus é a minha paz em meio às lutas. Mesmo em meio ao caos, confio no príncipe da paz. Deixe seu comentário como uma forma de testemunho e edificação para outros. Assim, sua fé será uma semente que pode alcançar alguém que hoje precisa ouvir que a verdadeira paz está em Jesus.